Salve, salve senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em primeiro lugar, senhores, peço desculpas por esse tempo gigantesco aí que eu não tenho feito posts. É o celular que eu utilizo para fazer posts, falar com vocês na consultoria e fazer praticamente todas as coisas aí relacionadas ao Castor. Eu utilizo aquele celular, inclusive algumas contas digitais ali que eu utilizo para guardar dinheiro estão neles. Por isso que esse celular é de grande importância, logo ele vai estar nas minhas mãos novamente, mas por enquanto ele está no conserto, ok? E galera, enquanto isso eu vou conseguir fazer conteúdo normalmente, porém vai ser conteúdo através de outro telefone, o qual eu não tenho acesso ao WhatsApp. Na realidade eu tenho acesso ao WhatsApp, mas é apenas ao WhatsApp pessoal, não é o WhatsApp do Castor do Pântano. Então o WhatsApp da consultoria, o qual eu utilizo para falar com vocês aí, ele vai estar off por enquanto, mas logo eu consigo pegar ele novamente, então sem pânico. E o vídeo de hoje foi pedido e votado por vocês através dos comentários dos vídeos anteriores, portanto já deixa o like aí antecipadamente para me ajudar, pois não é fácil para mim vir aqui ensinar vocês a verdade, falar a verdade, pois às vezes a verdade deveria ser ocultada, e isso é um conselho aos senhores também. Nem sempre é interessante falarmos o que sabemos, pois se você sabe, Deus quer que você saiba, mas isso não significa que Ele queira que seu irmão saiba ou seu colega. Mas como realmente eu vi que esse vídeo era realmente de interesse de vocês, eu resolvi fazer. Eu sei que esse vídeo é vindo da minha perspectiva, pode ser útil pelo menos para algumas pessoas, então vamos lá. Se você já deixou o seu like, o vídeo de hoje tem uma meta de 90 likes, sempre temos mais de 300 visualizações aí, mais que o necessário para batermos a meta de 90 likes, então deixa o like aí, seu arrombado que não deixa like. E aos caras que já deixam um like, sempre que eu posto o vídeo aí, os caras vêm correndo e assistem o vídeo, deixa like, vocês são foda, tamo junto. Então, bate a meta aí, ajuda a bater a meta de 90 likes e vamos começar analisando quem é Deus verdadeiro e suas principais características. E para ajudar a analisar isso, eu quero utilizar a primeira apresentação que demos na Bíblia, que vai ser encontrada coincidentemente no primeiro versículo do livro de Gênesis, ou em hebraico Bereshit. Eu vou ler aqui em hebraico mesmo o primeiro versículo e traduzir simultaneamente. Bereshit bara Elohim et hashmaim et haaretz. Bereshit significa no princípio, no início, e a nossa tradução é muito boa quanto a esses primeiros capítulos. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashmaim et haaretz. Então vemos que a primeira característica que me é apresentada de Deus é que ele é um criador, inovador, que criou. E logo entendemos porque mais à frente temos escrito que o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus, sendo o único animal que possui a capacidade lógica de criar. Não estou falando de imitar ou fingir como uma IA que foi treinada incessantemente por nós humanos a nos reproduzir ou imitar faz. E tendo esta primeira característica apresentada do divino, temos também que citar outras características que está relacionada, por exemplo, ao nome que estamos usando para chamar o Deus único, Criador do Universo, que por sua vez possui vários nomes. Cada um podemos dizer que possui uma característica diferente, por exemplo, sendo Elohim apresentado como Criador e Separador, e Adonai Tsebaot sendo utilizado para se referir a ele como Senhor dos Exércitos, e também uma forma certa de chamar o Senhor, o nosso Deus. Porém, dessa vez, pedindo que ele se apresente com seu aspecto militar, talvez até mesmo utilizando isso para a invocação de anjos, por exemplo. E dessa forma, utilizando de diferentes nomes para falar com o mesmo Deus, você consegue fazer com que ele te mostre facetas e aspectos diferentes. Deus é apenas um. Ele não habita aqui em Malkuth, porque dos mundos
que ele criou, este aqui é um dos mais baixos. Porém, existem presenças divinas que normalmente habitam aqui, como a Shekhinah, que é, como se diz, basicamente uma presença divina, uma presença feminina de Deus. E às vezes podemos senti-la, principalmente aos sábados, ou uma vez a cada 7 dias. Mas podemos senti-la às vezes. Nem sempre, inclusive, nem todos os sábados. E isso é uma discussão em aberto entre os cabalistas, porque alguns acreditam que Deus não habita de forma alguma aqui, outros acreditam que habitam sempre. E pelo menos eu acredito que às vezes ele está aqui, às vezes não está. Deus é tão livre quanto um bilionário. A princípio, no livro da criação, no capítulo 1, versículo 27, temos relatos da criação do homem. E ali vemos tudo muito bonitinho, criação do homem e da mulher, macho e fêmea os criou. Mas essa primeira mulher não foi boa o suficiente, esta é Lilith, e isso já é de conhecimento de praticamente todos, e todos os cabalistas também acham que realmente foi dessa forma, principalmente porque isso está em vários livros de Torá oral. Então, pelo menos que Lilith foi a primeira esposa de Adão, isso aí é verdade. No capítulo 2 de Gênesis e versículo 7, temos novamente relatos sobre a criação do homem, e isso poderia ser realmente uma redundância se o livro de Gênesis houvesse redundâncias, quando na realidade isso aí é como se fosse a criação do homem duas vezes, uma no Éden e outra aqui em Malkuth. E se você não tem cabeça o suficientemente aberta para digerir isso, eu fico triste com isso. Mas continuando, para quem tem e para quem está buscando conhecimento, a primeira mulher que não foi boa o suficiente, depois vocês procuram aí sobre Lilith, não... Bom, mas normalmente Lilith é utilizada aí para rituais por mulheres, né? E também a segunda mulher, que foi a que pegou o fruto sagrado e trouxe ao homem, lembrando que o homem ele foi criado a imagem e semelhança de Deus, para que Deus tivesse uma consciência a quem conversar, uma consciência para ter ali e dar a dádiva da vida. Então ele criou o homem com essa finalidade, para ser basicamente ali um amigo e para dar ali a dádiva da vida. E os animais ele criou também para servir o homem, e novamente criou a mulher para que o homem não ficasse sozinho. Portanto, não foi para o mesmo propósito que ele criou o homem. O homem ele criou para ter um amigo, e a mulher ele criou para servir o homem da melhor forma que ela pudesse. E inclusive fez isso da forma mais interessante possível, fazendo o homem primeiro a sua imagem e semelhança para cumprir essa finalidade que eu falei, e a mulher para cumprir a finalidade de estar ao lado do homem, e o homem para dominar tudo isso aqui na terra e ter a dádiva ali da vida. Portanto, o homem ele não foi bom o suficiente para fazer isso. Aí eu vou falar o porquê também, eu vou entrar nessa discussão com os senhores também nesse vídeo, mas eu vou primeiro relatar a história da mulher, que já deixando claro aqui aos senhores, acredito até que essa história de conhecimento quase popular, dado os últimos dias, que ficou bem visto isso no TikTok, a mulher ela não comeu um fruto proibido, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, mas sim ela fez sexo com o Satã. Isso é lógico e também é mais aceito entre a maioria dos cabalistas, sendo que a mulher teve sexo ali com o Satã, que lhe foi apresentado ali o conhecimento sobre o sexo, né, que fica no centro do nosso corpo, e é um ponto energético muito forte mesmo, por estar no centro ali do nosso corpo. Bom, senhores, e aqui vai a minha pergunta, muito sincera. Se fosse uma simples maçã, eu acho que qualquer homem no lugar de Adão resistiria, né? Mas e quanto a isso, né? Que é praticamente o ponto fraco de todo homem, mesmo que naquele momento talvez Adão nem mesmo conhecia.
né? Ele mal saberia que a sua libido sexual por dentro, ele era 10 vezes mais propenso a cometer aquele pecado, que em números mesmo, do que a sua mulher. Então, muito provavelmente ele nem sabia que estava sendo levado a cometer aquele pecado. A forma que ele foi construído o fazia ser propenso a pecar. E eu falei tudo isso, dei esses detalhes biológicos que faz com que o homem tenha desejos intrínsecos que independem dele, e pelo fato de que eu queria falar com os senhores que era de conhecimento cabalista, que Deus não costuma ser mau a ponto de condenar a danação eterna um homem que, vamos lá, por vezes caiu na inclinação que o próprio Deus colocou ali no caso, né? Portanto, mais próximo de inferno que qualquer cabalista de verdade acredita alguém não, que é como um inferno, que realmente é um local que tem castigo, caso você mereça, você tenha feito algum mal aqui, e é um local de duração limitada. Você dura um tempo lá, depois que você é limpo, você sai de lá. E lembrando que é quase impossível que um estudioso de Torá ou de Cabala passe por esse estágio. Provavelmente um cabalista utilizaria ali de conhecimentos práticos para limpar os seus pecados durante a sua vida mesmo, e não precisar de passar por muita dor quando morrer. E falando em morrer, existe uma jornada que a alma faz, que os seres humanos fazem após a morte, que é discutida e tem várias coisas que é de conhecimento quase que popular aí, mas que se os senhores quiserem que eu fale sobre a jornada que a alma faz após a morte, deixa aí nos comentários, beleza? Mas continuando sobre Deus e as regras para nós humanos, nós não seremos condenados eternamente, nenhum de nós, ok? E engraçado que se você está pirando agora e me crucificando por ter passado o conhecimento sagrado e ele ser parecido com o budismo e não com o cristianismo que você está acostumado, saiba que a religião que originalizou o cristianismo, que é o judaísmo, também originou o budismo. E esses conhecimentos, sim, eles estão no budismo. Essas coisas que eu estou falando, elas são passadas no budismo, porém de forma diferente. A reflexão é que Deus é um grande criador de mundo, onde muito provavelmente em alguns deles a dificuldade pode ser até mesmo maior que a nossa, dado a infinidade de possibilidades que outros seres podem estar sujeitos. Em alguns, é claro que a dificuldade pode ser menor que a nossa. Engraçado que falar assim torna Deus tão livre para vagar por todos esses mundos que ele cria, que isso torna relativamente distante, pois tem tanto que fazer. Aparentemente falando, é como se Deus tivesse vários mundos, portanto, inúmeras outras coisas a fazer, além de estar aqui nos ouvindo e nos ajudando. E sim, senhores, a real é que são raros os momentos em que Deus abre o Mar Vermelho ou faz qualquer outra coisa que interfira neste mundo, sendo que um dos motivos mais plausíveis para isso não acontecer é que, caso isso acontecesse e percebêssemos a existência de Deus, seríamos impactados com a sua presença divina e ficaríamos com medo, e assim como ocorre com os anjos. Portanto, perderíamos o nosso livre-arbítrio. Isso pode não acontecer com todos, Deus não vai se revelar para todo mundo, mas ele se revela para algumas pessoas, portanto isso ocorre com alguns seres humanos de não ter mais esse livre-arbítrio, escolha própria, por já ter tido suas experiências, o que também é o meu caso, pois eu era ateu antes de acreditar em Deus e hoje não tenho mais essa escolha de acreditar ou não. Me resta apenas aprender, observar e aceitar. Inclusive, uma característica peculiar que eu percebi no divino é seu senso de humor, que às vezes lembro de um jovem arrogante. Eu particularmente, Castor, acredito que o Pai tem muito mais coisas para fazer e muito mais mundos para se entreter e nos visita apenas pois somos divertidos e parecemos com Ele.
Meu conselho mais sincero e espiritual é que você, irmão meu, viva como se o mundo tivesse sido feito para você. Como se cada pedra em seu caminho fosse perfeitamente colocada em um ângulo perfeito para te ensinar uma lição com base em suas ações nesse mundo com regras já pré-estabelecidas. Mas tente ser humilde, pois a humildade, além de ser uma virtude, também é um hack de produtividade, onde você dá tudo de si em sua humildade de saber que seus desafios podem ser realmente grandes. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, eu peço novamente o like de vocês para me ajudar a continuar produzindo conteúdo gratuitamente e te convido a se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Se você quiser receber notificações dos meus vídeos novos que eu soltar aqui no canal, basta estar ativando o sininho. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui no final desse vídeo. Aqui quem vos fala é o Castor do Pântano e até o próximo vídeo.